Shalom Lekulam, shalom a todos. É uma satisfação grande estar com vocês para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Hoje é um dia especial, de uma semana especial. Nós tivemos duas estreias no canal, estreias fantásticas. Quem perdeu pode, pode ver os vídeos aqui no canal. Tivemos na terça-feira mais um quadro que visa a trazer para vocês um estudo detalhado do hebraico, né, momento do hebraico, onde um verso que vai ser tratado na Paraxá da semana é discutido, esmiuçado, o seu significado hebraico, a sua gemátria, as suas relações com outros trechos da Torá. Então, é um estudo muito interessante. Eu recomendo que vocês vejam. Quem não viu, quem perdeu, quem não teve a oportunidade, que veja. Ontem nós tivemos mais um quadro fantástico, né? O Atos dos Apóstolos, um estudo feito pelo Moré Heimson, um estudo maravilhoso, onde ele faz a abordagem do texto hebraico de Atos dos Apóstolos, toda a história que envolvia os apóstolos naquele momento após a morte e ressurreição de Yeshua. Então, é maravilhoso esse estudo, né? Foi apenas uma introdução ontem, mas que vai se aprofundando pouco a pouco, trazendo detalhes que eu acredito todos vão amar, assim como os outros estudos que estão no canal, como o Sermão da Montanha, o Toldot Mashiach, quer dizer, a genealogia do Mashiach, o livro de Apocalipse, Salmo 23, ou seja, o canal aqui está repleto de estudos, feito com muito carinho, muita dedicação pelos morim do canal, pelas morotes do canal também, vão ter outros estudos mais para frente. Então, tudo isso para que compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu e que a gente, com muito prazer, disponibiliza aqui no canal, juntamente com esse pedacinho da Torá, né? Eu gostaria de ter tido essa oportunidade de ter um canal assim com tanta profundidade quando comecei a estudar, né? Então, realmente, eu recomendo a vocês que peguem as playlists e estudem, além das paraxá semanais, além dos encontros do Shabat, todos esses outros estudos. Então, para começar o nosso estudo aqui, eu vou pedir para vocês abrirem o coração de vocês, para que o Eterno diga e vocês escutem diretamente no coração o que essa paraxá vai errar, a quarta paraxá de um ciclo de 54 paraxá que a gente vai ter durante um ano, né, para que vocês escutem, entendam o que o Eterno está falando nesse texto maravilhoso que é a Torá. Tá? Então, apertem os cintos, vamos começar com um pedacinho da Torá, Paraxá vai errar. E apareceu. Ela vai do capítulo 18, verso 1 de Bereshit, até o capítulo 22, verso 24 de Bereshit. Né? E ela começa assim: vai errar Elife, Adonai Belonei, Manre Vehu, Yoshev Petach, Haokhel, Kehon Hayom. Ou seja, vá, não apareceu aqui o ponteiro, vá e errar. Vá significa a conjunção e apareceu, Elai Adonai, Belonei, né? Manre. Ou seja, apareceu para quem? Apareceu para Avraham. Agora já é Avraham, né? Já na última paraxá tratada na semana passada pelo Moré Heimson, Avram teve o mérito de ter seu nome acrescentado uma letra rei, né? Uma das letras do nome do Eterno, e a letra de valor 5, né?
que aí representa a fecundidade, o nascimento, que foi dado então a Abraão e a Sará, que deixou de ser Sará e passou a ser Sará. No carvalho de Manre, né? Esses carvalhos são muito famosos, né? Os carvalhos de Abraão, onde ele estava habitando. E ele estava sentado à porta da tenda conforme o calor do dia. Calor é essa palavra rom, rom, que rom. Na verdade, o kaf, quando tem essa dagueche aqui no centro, é lido como que, né? Sem o dagueche é re. Então, o Kehon significa conforme o calor. Calor, Ham, lembram do nome de um filho de Noah, né, que chamava Ham, que são essas duas letras, Het e Men. Hayom, no dia. Então, como que o Eterno apareceu? O que quer dizer o Eterno apareceu para Avra? Significa que Avram estava com o coração aberto para perceber a presença do Eterno. Que o Eterno está presente o tempo todo, mas nós não nos apercebemos disso. Então, ele não aparece para você, não aparece para mim, a menos que nós estejamos com o coração aberto para que ele possa se manifestar. De alguma forma ele se manifesta, a gente percebe alguma coisa diferente, a gente percebe no nosso mundo, a gente percebe, além dos 5 sentidos, alguma coisa a mais, que é essa presença do Eterno, esse aparecimento do Eterno. Então, talvez o calor do dia, uma brisa, alguma coisa aconteceu ali que Abraão percebeu que o Eterno estava presente. Assim como Jacó vai perceber no momento que ele sai da casa de seu pai e vai para a casa do seu tio, né? E aí no meio do caminho ele dorme sobre uma pedra e sonha lá com aquela escada que vai do chão aos céus. E aí ele acorda e fala: o Eterno está aqui, o Eterno esteve aqui. Então, ou seja, no momento que ele abre o seu coração, ele percebe essa presença do Eterno. Porque o Eterno é o autoexistente que se revela. Mas para ele se revelar, você precisa estar com o coração aberto, você precisa estar com o coração receptivo à sua presença, porque o coração é seu, o seu coração é seu, a sede da sua consciência. Ninguém tem acesso a ele, nem o Eterno. Então, para que o Eterno se manifeste em você, você tem que estar com o coração aberto. Então, logo ele percebe isso, acontece o quê? Vai sair naiv, vai haver Sheloshá Anashim, Nitzavim Alaiv, Vayaratz, Likratam Mipetar, Aorel Vaishatahu, Aretzá. Ele levantou seus olhos e viu 3 pessoas, né? 3 homens que estavam ali próximos da tenda dele. E aí, quando ele vê aquelas pessoas, ele corre, né? Está na porta da tenda, esse Mipetar Aorel, a mesma palavra que está aqui, Petar Aorel, a porta da tenda, e se prostra no solo, né, aos pés dessas pessoas, num ato de extrema humildade. Nessa época, né, e até a época de Yeshua, as pessoas não usavam sapato, meia, tênis, mocassim, nada disso. Era uma sandália, e quando as pessoas andavam, o pé ficava empoeirado, o pé ficava sujo, as unhas geralmente não eram bem cuidadas, bem cortadas. Então, se ajoelhar ao pé de alguém era um sinal de extrema humildade, né? Um sinal de servidão, né? De estar a serviço daquela pessoa, porque você estava no nível mais baixo que aquela pessoa podia estar e você estava ali, o seu pé estava na sua fronte, né? Quando Yeshua, na última refeição que ele tem com os apóstolos, ele se prontifica então a lavar os pés dos seus discípulos, né, dizendo que ele ali, que era filho do Eterno, né, que era o Mashiach, se colocando aos pés daquelas pessoas que eram, digamos, hierarquicamente inferiores a ele, tanto que Kefa não quer permitir, e Yeshua, então,
ordena que ele aceite, porque o mais alto deveria, o mais evoluído deveria se colocar sempre numa posição de humildade, né? Então, nesse momento, Abraham confirma a sua disposição em aceitar o Eterno. E aí a gente vê que são três pessoas que estão vindo. Por que três pessoas? Porque três pessoas, três emissários do Eterno para visitar Abraham, né? Os sábios dizem que os emissários do Eterno, cada um executa uma missão única. Então, quando existem duas missões feitas por um emissário, na verdade são dois emissários. E os dois emissários não fazem uma mesma missão. Como eu disse lá no estudo passado, né, quando Abraham viu aquele monte de deuses, de estátuas de deuses, ele falou assim, olha, não pode ter dois deuses na mesma hierarquia, porque eu até citei o exemplo de quando uma gestão de pessoal hoje, numa empresa, se você tem duas pessoas que você manda fazer a mesma coisa de formas independentes, é que aquilo não vai acontecer, porque cada um vai fazer de um jeito, né? Então, duas pessoas não fazem a mesma missão, dois emissários não fazem a mesma missão. E aqui esses três, tinham três missões que vão acontecer, que vocês vão ver no estudo desse Shabat, né? Primeira missão é acompanhar o estado de saúde de Abraham. Lembra que ele tinha cerca de 99 anos e tinha acabado de fazer uma aliança com o Eterno dolorosa, né? Uma Brit Milá, uma circuncisão. Isso é feito no oitavo dia quando a criança nasce. É uma dor mais suportável para a criança, mas na idade adulta e principalmente com uma idade avançada como essa de Abraham, certamente não era uma coisa tão simples, uma recuperação tão simples. A outra missão, vocês vão ver, uma mensagem importantíssima, né, para Abraham e Sará, que eu vou deixar para o Moré, Marcos Felipe explicar para vocês, que isso é muito importante dentro do nosso estudo da Torá. E a outra missão é o destino a ser dado para Sedom e Amorrá, né, cidades que estavam totalmente perdidas, né, cometendo barbaridades, e o Eterno então vai executar uma missão em cima dessa cidade. Por isso vieram esses três emissários. Mas por que isso, né? Por que Abraão estava já com o coração aberto? A gente viu na paraxá passada com o Moré Harmson uma explicação detalhada desse momento, né? Quando o Eterno chega para Abraão e diz assim: Vayotse otor hahutsa vayomer habetna hashamayan ushol hakoanim im tuhal lispor otam vayomer lo ko virre zaherra. Ou seja, então o levou para fora e falou, Vaiomer, olha os céus e conte Hakoanim, Hakoravim, as estrelas, se puder contar, né? E falou, assim será a tua semente. Ora, Abraham e Ravá se conheciam há praticamente 89 anos. Eram primos. Casaram certamente que Ravá devia ter... Sará, desculpe. Sará devia ter aí uns 16, 15, 16, 17 anos. Então eles já estavam casados há praticamente 70 anos. No vigor da sua vida, da sua juventude, no momento em que se conheceram, como Adão conheceu Havá, e não tiveram filhos durante 70 anos, né? E nós vimos lá que Abraão tinha ouro, tinha prata, cobre e gado.
era uma pessoa rica, né? Uma pessoa com muitas posses, mas ele não tinha um filho com Sara. Ele já tinha um filho com Agar, mas ele não tinha um filho com Sara. E a maioria dos casais quer ter um filho para criar, para preservar a sua espécie, né? Isso é uma coisa natural, dita no primeiro capítulo de Bereshit, aos animais, né? Crescer e multiplicar, e aos homens crescer e encher a terra. Foi falado a mesma coisa no caso de Noa, né? Noa e seus filhos, procriar e encher a terra. E ele não tinha filho, então como é que ele ia contar as estrelas e achar que a sua semente seria da mesma maneira, ou seja, teria milhões de bilhões de filhos, né? Então, naquele momento, pouca gente acreditaria que isso seria uma realidade. Com 90 anos, pensar em ter um filho é uma coisa fora do padrão normal. Então, é, ele acreditou no Eterno. Ele acreditou de coração. E isso foi lhe creditado por justiça, uma tzedakah. O que é tzedakah, né? Não, tzedakah não é você fazer uma caridade simplesmente. Não é você dar comida a quem tem fome, dar um agasalho para quem tem frio. É você dar dignidade, ou seja, você respeitar o outro, né? Então, se vocês olharem a Torá inteira, em nenhum momento da Torá, nenhum verso da Torá diz ou fala que o mandamento é você curar o próximo. Não. É você fazer ao próximo como se fizesse para você mesmo. E Yeshua curou cegos, surdos, coxos, ressuscitou várias pessoas, Lázaro, a filha do centurião, enfim. Ressuscitou várias pessoas, mas em nenhum momento a missão de Yeshua era curar as pessoas, e sim trazer dignidade para aquelas pessoas, para a vida dessas pessoas. Não existe o mandamento curai o próximo. Existe o mandamento fazei ao próximo aquilo que você faria para você mesmo, como se fosse para você mesmo. Então, esse é o mandamento. E Yeshua trouxe isso no mais alto grau, né? Então, essa tzedakah feita para Abraham, que Adonai acreditou a Abraham, ou seja, foi dar a dignidade de ser humano, uma dignidade superior a Abraão. Por quê? Porque ele acreditou, confiou, mais do que acreditou, confiou que o Eterno faria o que estava prometendo, né? É interessante notar que a palavra anavá, confiança, né, é uma palavra muito usada na Torá. A gente vai ver essa palavra várias vezes na Torá. E o valor de Aleph é 1, o valor de Nun é 50, o valor da Bet, né, a Bet sem o Dagesh, a gente lê Bet, valor 2, e a Rei 5, somando 58, e numa primeira redução a gente tem o valor 13. Essa é a mesma gemátria da palavra amor. Aleph vale 1, Rei vale 5, Bet vale 2 e o Rei vale 5, ou seja, também valor 13. E a outra palavra que tem valor 13 é Errad, 1. O valor Aleph 1, Het 8 e Dalet 4, somando 13. Então, as palavras confiança, amor e unidade e todas têm o mesmo significado, todas têm o mesmo peso dentro da Torá e dentro do relacionamento com o Eterno. Ou seja, confiar no Eterno é amar o Eterno, saber que Ele é um, né? Como eu sempre digo lá no verso 4 do capítulo 6 de Devarim. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
conhecer que o Eterno é um, é amar o Eterno, é confiar no Eterno. Mas confiar é o que a gente chama de fé? Será que a fé é uma forma de confiança, de acreditar com confiança? Fé é uma palavra que é muito usada, que é muito adotada até por várias religiões, né? A pessoa acredita em alguma coisa, a pessoa tem fé em alguma coisa, mas não é só nas religiões que as pessoas usam esse termo fé, ou que esse termo fé se aplica. E a gente tem que sempre pensar o seguinte: fé se contrapõe à razão, é isso? Então, a pessoa tem fé ou a pessoa é racional. Mas será que isso é excludente? Quer dizer, ou tem fé ou é racional? Ou é racional ou tem fé? Muita discussão, muitas brigas, muita guerra, enfim, muita desgraça aconteceu porque um tem fé e o outro não tem fé, mas é racional demais. E a gente queria hoje estudar um pouquinho isso com vocês, né? Discutir um pouquinho essa relação entre esse acreditar, esse confiar e o aspecto racional disso, né? Tratar então de fé e razão. O que é a fé, né? A fé é o quê? É um sentimento ilusório, provocante. A maioria das pessoas pensa assim: não, isso aí tem fé, mas esse cara não sabe o que está falando, porque eu acredito quando eu vejo, quando eu toco, quando eu meço. Lembra lá de Tomai, né? Tomé foi avisado de que o mestre havia ressuscitado e ele queria ver, ele queria tocar, ele queria sentir o ferimento lá da lança. E nesse ferimento ele então poderia ter certeza que ele estava de frente ao Messias, né? Mashiach. Então, não basta só ter fé, tem que ter razão. Agora, a fé, ela está em várias áreas da vida. Pessoas na academia acreditam em determinada coisa vai acontecer porque outra ocorreu antes, então aquilo vai acontecer. Você acredita que vai chover porque o tempo tá assim. Você tem fé de que seu filho vai passar numa prova, no vestibular, ou enfim, você tem fé que vai conseguir pagar suas contas no final do mês, enfim. A fé, ela não é só uma questão de acreditar no eterno ou ser membro de uma religião ou alguma coisa assim. A fé vai além desse ambiente. Mas às vezes a pessoa perde essa fé. A pessoa não tem mais fé. E aí, o que acontece? Será que dá para viver sem fé? Sem acreditar em alguma coisa? Será que o mundo não fica vazio? A fé, às vezes, é uma pedra de tropeço, né? Você, muitas vezes, não faz alguma coisa porque a tua fé te impede disso, principalmente quando a gente lida com religiões que têm rituais, que têm eh, dogmas, né? Que têm limitações que são colocadas para que você não se afaste dessa fé. Então, a fé tem essa particularidade. Ela muitas vezes desconecta a pessoa dos objetivos que ela tem na vida, né? Então, vamos ver agora o que é a razão. A razão, ela é ligada ao intelecto. O que eu penso, o que eu raciocino, o que eu tenho de conhecimento, né? Eu posso comprovar, eu posso medir, eu posso avaliar, eu posso pesar. Então, isso é objeto da razão. Eu vivo a realidade, eu toco na ferida para ver se é realmente uma ferida, se é aquela pessoa que teve a ferida como Tomai, né? E aí nós temos eh, uma relação entre essas duas. Será que existe uma relação entre fé e razão? Ou será que quem tem fé, quem tem razão tem razão? Quem é racional pensa de uma maneira, quem tem fé pensa de outra. Será que isso não tem uma relação? Eu acredito que tem.
Como são duas qualidades, uma pode ser maior que a outra pode ser maior que uma, ou elas são do mesmo nível. Tá? Então vamos tratar três situações. A fé abaixo da razão. O que acontece nesse momento? O que é isso? A fé é igual à razão. E quando a fé está acima da razão. Então, vamos ver essas três situações e o que isso representa na nossa vida. Porque, como a gente tem estudado desde o primeiro pedacinho da Torá, eu sempre tentei trazer para vocês uma discussão racional em cima de algo que está escrito na Torá, tentando mostrar que essas duas coisas estão juntas, né? E a Torá, em todo momento, ela fala de duas coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, lembra-te do Shabá para o santificar. A comida adequada é do animal que rumina, tem casco fendido. Então, tudo isso são duas qualidades que andam juntas, não pode ser excludente. Então, tem um animal que rumina, mas não tem casco fendido. Tem um animal que tem casco fendido, mas não rumina. Então, a gente tem que estudar essas duas questões, fé e razão, e ver se existe essa relação. E nesses três casos, ver como a gente identifica isso e como isso participa da nossa caminhada, né, da nossa caminhada de Techuvá. Então, vamos tratar primeiro a fé abaixo da razão. Nessa aqui não existe racionalismo, a pessoa não tem crítica, a pessoa não usa o seu intelecto, a pessoa não usa a sua razão, ela apenas acredita. Eu acredito e pronto. Não preciso saber se é verdade ou não. Ela tem uma cegueira intelectual. E isso é a grande maioria das vezes a discussão, né, dos racionalistas achando que aquele que tem fé é uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa de baixa instrução, uma pessoa que não tem clareza intelectual. E muitas vezes a gente vê pessoas que são intelectuais, que são inteligentes e têm uma fé cega, tem esses dois comportamentos. Eles não se juntam, mas têm esses dois comportamentos. E é muito comum, nesse caso, a pessoa seguir uma autoridade. Alguém que seja sumidade em alguma área, fala alguma coisa e é respeitado. Por exemplo, eu sou doutor em física. Se eu falar qualquer coisa aqui de física, posso falar 10 verdades e uma mentira e você vai acreditar. Por quê? Porque o cara ali é doutor, pô. Né? Você vai passar por aquela mentira e aceitá-la como verdade. Ou então, uma religião, né? Alguém que conhece a Torá de trás para frente te fala alguma coisa, né? A gente vê muito isso. Pessoas que dizem que Yeshua falou alguma coisa que ele não falou, que a gente não lê, a gente não acha na escritura, mas o cara leu, o cara sabe, o cara estudou, né? E aí ela acredita. Nesse momento atual que a gente vive, em que nós temos uma internet aí, nós temos meios de comunicação pelo celular, WhatsApp e vários outros aplicativos de mídia, né, de multimídia aí, enfim, esqueci o nome agora dessa mídia social aí que a gente utiliza muito, né? E nesse período de pandemia isso ficou muito claro, né? Porque as pessoas se arvoravam de autoridade em alguma coisa e divulgavam notícias atrás de notícias e aqueles que liam, uns acreditavam, outros não, até que alguém tinha que provar que isso é mentira e até descobriram um termo para classificar isso, né? Recentemente descobriram um termo aí que chama fake news. Fake news geralmente são notícias criadas por pessoas que têm algum conhecimento, ou que dizem ter conhecimento, e muita gente acredita. E hoje as pessoas gastam fortunas para combater o fake news, né? Porque isso estraga negócios, estraga o comércio, estraga a relação das pessoas. Só que há 3.333 anos atrás, o nono mandamento dizia assim: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
Tinha um nome estrangeiro também, tinha um nome diferente, chamava Lashon Hara, né? Que é mais bonito que, eu acho mais bonito que fake news. Mas tem gente que prefere usar fake news e achar que foi descoberto agora na era da internet. Mas é uma coisa que já o Eterno repudiava desde sempre, né? Essa coisa de falar mal, falar coisas inadequadas do próximo, se arvorar em autoridade para falar isso. E hoje a gente tem muito isso, né? E o que que acontece quando alguém que segue um outro que fala essas coisas que não são corretas descobre que aquela pessoa está falando errado? Por exemplo, Yeshua chamava os perushim, alguns perushim, né, da, do grupo de Shammai, né, na época de Yeshua existiam dois grupos, o grupo de Hillel, um rabino chamado Hillel, no qual Yeshua seguiu vários ensinamentos desse rabino, e existia o rabino chamado Shammai, que era totalmente, digamos, corrupto, né? E eles ensinavam a Torá, só que eles não praticavam a Torá. Cumprir, guardar a Torá no coração e cumpri-la no dia a dia. Não basta só ensinar. Eu não posso chegar aqui e falar isso tudo que eu falei para vocês e amanhã fazer outra coisa. Não é correto. Não, seria hipocrisia. Então Yeshua chamava esses perushim, esses fariseus, de hipócritas, justamente porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Então, quando alguém descobre isso, ele deixa de ter fé, ele deixa de acreditar, ele não quer saber mais disso, ele não quer saber mais desse assunto. Ele pode nunca mais voltar a querer ouvir falar desse assunto, né? Eu vejo no chat aí, às vezes as pessoas falam, não, eu seguia tal coisa, eu era de tal grupamento que tratava dessa maneira, mas eu me desencantei, me desacreditei e felizmente cheguei aqui no Teixuá Total e estou aprendendo coisas de uma forma mais clara, mais correta, né? Então, felizmente, essas pessoas não se desencantaram totalmente com o que vinham estudando e passaram a estudar novamente de uma outra maneira. Isso é muito bom, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a pessoa desacredita e deixa, deixa de atuar, ou deixa de acreditar, ou deixa de se desenvolver. Bom, essa fé, então, fé abaixo da razão, ela ela é muito ruim, ela é muito, ela não permite a evolução intelectual, a evolução emocional, a evolução da pessoa dentro de um caminho de Techuvá. A pessoa está sempre é, acreditando por acreditar. Então essa não é a forma como a gente deve tratar a fé e a razão. Então, vamos aqui. Fé é igual à razão. Como é que a fé é igual à razão? Aqui nós temos um passo à frente daquele, do caso anterior, da fé abaixo da razão, é quando a gente tem uma conexão com essa força superior, com o Criador. Então a gente começa a perceber naquilo que a gente vive algo mais forte, algo que toca mais o nosso coração, né? Então, mas mesmo assim a pessoa começa a intelectualizar tudo. Então, tudo o que ela percebe na Torá, ela tem que intelectualizar, ela tem que medir, ela tem que avaliar se aquilo é real, se aquilo aconteceu com ela, mede tudo aquilo que acontece com ela reproduz aquelas situações, ela repete esses acontecimentos que estão na sua vida e ela usa o seu julgamento lógico. Então, ela é muito racional. E ela tem a facilidade em explicar
alguma coisa para os outros, né? Então, sempre que a gente começa nesse caminho de Techuvá, a gente passa por esse estágio, começa a aprender, a gente começa a intelectualizar, a gente começa a racionalizar os dados, os valores, os números, né? Então a gente tem isso na Torá e a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar muito racional, não querer provar tudo que está escrito na Torá. Não é assim que funciona, né? E ela pode, então, dominar o seu pensamento e até entender o que aqueles que são fé abaixo da razão fazem, né? Então ele consegue entender aquilo, ele consegue dominar aquelas pessoas, ele consegue. E isso é muito perigoso, porque muita gente que está nesse caminho, às vezes, cria aí uma nova religião, cria uma nova forma e começa a enganar os outros, porque ele tem uma percepção mais intelectual da sua fé e ele consegue dominar, explicar e dominar os outros, falar que se colocar como uma autoridade para os outros que são apenas crentes, né? Então, é, essas pessoas que têm esse desenvolvimento, elas podem muitas vezes seguir uma religião, né? O cara tem um desenvolvimento intelectual e tem uma fé tal que ele pode ser membro de uma religião. Ou ele pode apenas crer no Criador, né? Não sigo religião, mas creio que há um ser superior, criador de tudo. E ele pode até ser um ateu, pode não acreditar em nada, ele pode apenas se fixar no que tem de racional na Torá. Então, essas três situações podem acontecer. Por quê? Porque a fé está nas suas habilidades cognitivas. Tudo que ele acredita, ele mede. Se ele não medir, ele não está concordando, então aquilo não faz parte da sua fé. Se tomar cuidado, porque isso pode estar funcionando dentro do seu egoísmo, ou seja, ele passa a ter uma compreensão maior e ele se acha superior, ele se acha mais poderoso, ele se acha mais conhecedor e muitas vezes é o seu egoísmo que está ali. Então ele está usando aquele conhecimento, ele está usando aquela fé para alimentar o seu egoísmo. A gente tem que tomar muito cuidado nessa situação de fé igual à razão. E há um caso, terceiro caso, que é a fé acima da razão. Como é isso? Essa é a que a gente tem que buscar. Essa é a que vai fazer com que a gente dê um passo à frente no caminho da Techuvá. É essa que vai fazer com que a gente, se estiver no estágio 1, passe para o estágio 2, para o estágio 3, até o 42º estágio da Techuvá. É com a fé acima da razão. Nessa fé, que é aquela que Abraão tinha quando o Eterno apareceu a ele, se você tem uma sensação do Criador, você tem uma sensação da realidade, mas não como apenas uma ideia, como uma obra do Criador. É mais do que crer, é mais do que acreditar, é você confiar que aquilo tudo é tudo é errado. Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad, tudo é um. Lembra lá do Shema? Tudo é um. Então, essa fé não reside na razão, ela reside no coração, na consciência. Então, ela é uma fé com a razão e todas as interrelações que possam existir entre essas duas. A razão, nesse caso, é só para permitir com que ela vá para um degrau acima da fé. Por exemplo, se a pessoa passa por um evento qualquer, ela examina esse evento e vê que ele está contra a sua percepção da realidade. Então ela vai aceitar o fato e atribuir a uma força superior, ao eterno. Né? Não porque ele simplesmente acredita naquilo,
mas porque ele entende o que está acontecendo com ele, entende o que o Eterno está lhe dizendo. Ele sabe que isso não está na sua mente. Ele sabe que essa situação não está simplesmente na sua mente. Isso está acima, isso vem do Eterno, né? Então, a pessoa, quando ela... Vou mandar aqui para o slide, senão eu esqueço. Isso. É, isso vai acontecer se ela leva em consideração o caminho que essas coisas estão se apresentando a ela. Esse é um caminho que vem do Eterno. E aí, o mais importante, ela percebe que nesse caminho, nesse trabalho que ela faz para se elevar, quanto mais ela sobe, mais ela dá, mais ela faz caridade. E isso é contrário à nossa razão, porque na razão do ser humano, que não está nessa caminhada, ele acha que quanto mais ele sobe, mais ele tem que receber, né? Por exemplo, eu entrei numa instituição como bolsista de mestrado, contratado, estava lá embaixo, contratado, comecei a fazer meu trabalho bem feito, fui subindo, ganhei uma promoção, virei chefe, até culminar em ser diretor. Em cada estágio desse, você percebe que as coisas chegam mais para você. Se você não tomar cuidado, você acha que isso é um direito que você tem. E na verdade não é assim. Você está num cargo. Saí de lá como diretor e tudo continua, o carro continua lá e eu estou aqui. E você percebe que até as pessoas têm isso internamente, né? Uma pessoa vê uma autoridade, ela já começa, como a gente diz, baba-ovo. E não é por aí. Na verdade, você é tratado por igual. Nós somos iguais. O cargo que você ocupa, o cargo que eu ocupo, não vale nada. Amanhã isso acaba, né? E as pessoas acham que, muitas, né? Muitas acham que por ocupar uma escala dentro da sociedade, no alto nível, ela merece receber vantagens, né? Isso é a base da corrupção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na caminhada em que a gente faz techuvá, que a gente vai dando um passo mais à frente a techuvá, a gente vai percebendo que cada vez menos a gente tem que receber, porque quem está fornecendo para a gente não é o seu colega. Você está recebendo no coração, você está recebendo do Eterno, você está abrindo seu coração para o Eterno e Ele está colocando dentro de você aquilo que você precisa. É muito interessante isso. Então, a humildade, ela vem intrinsecamente a essa caminhada. Então, quando a fé está acima da razão e a pessoa está nessa caminhada, ela percebe a importância da humildade. Ela percebe que não dá mais só para acreditar da forma como ela acreditava. Simplesmente acredito que meu filho vai passar no vestibular, mas ele não estudou, mas eu acredito. Isso não tem fundamento, isso não tem razão, né? Então, ela vai se esvaziando e vai dando lugar para que a luz do Criador entre dentro dela. Então, ela vai receber essa luz, e essa luz só pode entrar se ela entender que o Eterno é que está passando isso para ela, né? É oposto à sua expectativa de receber. Quanto menos ela esperar receber, mais ela vai receber. Então a gente vê isso nas palavras de Yeshua, em muitas passagens, né, em que ele
mostra a importância de dar ao invés de receber, né? De se abrir ao eterno para que o eterno haja dentro da pessoa. A sua mente fica então acima do ego. O ego vai diminuindo. Se ela simplesmente fala assim, não, isso é do Criador, isso não tem nada a ver com a minha evolução. Nesse momento ela não tem firmeza, ela não sabe onde pisa, ela não vai ter discernimento, então ela vai estar dando um passo atrás. Ela não percebe o que vai ter que ser mudado na sua vida para poder continuar a caminhada. Ela precisa focar na sua fé verdadeira, ter uma sensação do Criador, da mente do Criador, da intenção do Criador para a pessoa. Isso que Abraão, naquele momento em que ele confia que o Eterno vai lhe dar bilhões de filhos, né? Ele confia, ele tem certeza da intenção do Eterno, não tem dúvida ali. Então, esse processo de fé acima da razão que vai fazer com que a gente se eleve, que a gente caminhe um degrau mais acima, que a gente tenha um passo à frente na caminhada, que a gente vai perceber que o Eterno está dizendo ao nosso coração. Por isso que a gente sempre fala, abra o seu coração para receber a palavra do Eterno. Por quê? Porque você tem que juntar a sua fé com o seu intelecto para ouvir a voz do Eterno, para escutar a voz do Eterno dentro do seu coração. E aí, para que te seja acreditado uma tzedakah, como foi acreditada a Abraham, você precisa ter em mente que você tem que usar a sua fé, a sua razão e a relação da fé com a razão, mantendo o eterno entre elas. Então, abre o seu coração. Nesse momento, você vai receber a luz do Criador. Né? Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Porque não há só fé, não há só razão, mas as duas têm que andar junto. Porque nesse momento a sua fé vai ficar acima da razão. O seu intelecto vai trabalhar para que a sua fé no Criador aumente. Não só uma fé de acreditar, não, eu acredito em Deus. Mas como assim? Você cumpre os seus mandamentos? Você ama o Eterno? Você lembra do Shabat? Você santifica o Shabat? Porque não basta só lembrar, né? Porque as pessoas falam assim, sextou. Sextou seria assim, chabatou, né? Seria chabatou. Porque sextou o cara vai tomar cachaça, vai beber, vai sair com a turma, vai ficar no bar até de madrugada. Na verdade, você não vai lembrar que é sexta-feira à noite, você vai lembrar que é Shabat. E vai santificar o eterno. E não encher a cara de cachaça. Isso não é Shabat. Né? Eu acho que o sextou devia ser abolido e as pessoas passarem a lembrar do Shabat, santificar o Shabat. Com isso, a sua razão vai alimentar a sua fé vai ficar acima da razão e você vai poder, então, você vai poder dar esse passo mais à frente no seu caminho de Techuvá. Eu espero que tenha dado material para vocês refletirem, questionarem. Eu não gostaria que vocês aceitassem tudo que eu disse apenas porque eu tenho alguma autoridade, porque eu não tenho autoridade nenhuma, não sou nada, né? Eu apenas trago algumas coisas que eu aprendi, que o Eterno me mostrou na minha caminhada, então eu estou começando no caminho da Teshuvá, mas gostaria de compartilhar com vocês, que é o objetivo principal desse canal, é compartilhar conhecimento, compartilhar informação, compartilhar
o que a gente aprende, o que nos é dado, né, para que vocês façam um bom uso, melhor uso disso. E questionem nos comentários, façam perguntas, sempre que eu posso eu respondo, quando eu não posso eu vou procurar saber, ou eu vou dizer que eu não sei, porque muitas coisas eu sei pouco, né? Na verdade, eu estou aprendendo e tem muito que aprender ainda. Né? E quando vocês me perguntam alguma coisa, vários me perguntaram, vários me questionaram, e é uma forma de me ajudar a aprender. Tá? Então, eu quero me despedir de vocês e pedir ao Eterno que os abençoe e guarde. Pedir ao Eterno que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti e te traga paz, saúde, bem-estar, prosperidade, segurança, alegria e felicidade, que isso só vem do Eterno, de mais lugar nenhum. Tudo isso em nome do nosso querido Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Shalom, shalom. Não percam amanhã um estudo maravilhoso dessa Paraxá Vaiará com o Moré Marcos Felipe. E na próxima terça-feira, mais um momento do hebraico. E na próxima quarta-feira, Atos dos Apóstolos, com Moré Raimson. Tá? Um beijo ao Moré Raimson. Um beijo a todos os orins e morotes do canal Teshuvah Total. E agora eu vou repetir a música que o Moré Raimson colocou ontem, uma música nova no canal, muito legal. E shalom.